No vídeo de hoje nós vamos criar o logotipo da nossa identidade visual. Então, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Alvarenga, seu legal designer de plantão. E no vídeo de hoje nós vamos criar a logotipo da nossa identidade visual que a gente vem trabalhando nos últimos vídeos. Beleza, legal, cara? Olha só, antes da gente começar, eu já tô aqui no Canva, que é onde a gente vai fazer essa logotipo. E eu escolhi o Canva porque ele é uma aplicação gratuita e tem uns recursos bacaninhas pra gente fazer a nossa arte. Só que, cara, antes de continuar, eu preciso ressaltar algumas coisas. A primeira sendo que o Canva ele não é a melhor ferramenta para se criar uma logotipo, tá? Eu acho que eu já comentei isso no vídeo anterior, mas o Canva ele não é. Por quê? Porque o Canva ele não tem algumas ferramentas que seriam importantes para a gente criar isso. Então, por exemplo, eu deixei aqui a minha logo como exemplo. O Canva ele não tem a ferramenta caneta para que eu pudesse traçar isso aqui manualmente, essa arte aqui, e criar com a precisão que eu queria. Até existe a possibilidade de usar alguns elementos do Canva. Então, por exemplo, se eu vir aqui, ele já tem aqui o triângulo, como vocês viram, a minha logo, ela é basicamente composta por triângulos. Até poderia ter a possibilidade de eu criar alguma coisa com essas formas. Eu até poderia criar algo parecido, né? Não seria assim, mas enfim, eu poderia criar alguma coisa nesse sentido, cara. Só que seria muito mais trabalhoso e não teria a mesma precisão do que uma aplicação vetorial. Que o Canva, por mais que ele trabalhe de forma vetorial, ele não tem diversas ferramentas que seriam interessantes. E só para a gente continuar, o que eu quero dizer por vetorial é o seguinte. Por exemplo, aqui no Canva tem esse triângulo que eu estou mexendo na tela aqui. Se eu aumentar esse triângulo, não importa o tamanho que eu bote, vocês podem ver que as margens, né, a borda desse elemento aqui, ela não perde a resolução. Isso significa que esse aqui é um gráfico vetorial. E para a gente fazer uma logotipo é importante que a gente tenha isso, porque quando a gente trabalha com identidade visual, a gente vai precisar da logotipo em diversos tamanhos, diversas, como é que é o nome? Agora me fugiu. Não é dimensão não, resolução. A gente vai precisar dos nossos elementos em diversas resoluções. Então, nesse sentido, o Canva é bacana e por isso que é uma boa alternativa gratuita. Tranquilo? E outra coisa que é importante ressaltar é que, como a gente está falando de uma identidade visual de advogado ou de advogada, geralmente o que a gente vê é utilizar as iniciais, né? Então, como eu falei, aqui eu já escolhi o nome que eu vou usar. O nome que eu vou usar vai ser Garcia e Marques. Esse vai ser o nome do escritório fictício aqui de hoje. Então, é muito normal a gente ver na advocacia as pessoas usarem só as iniciais, né, as letras iniciais dos sobrenomes da sociedade, por exemplo, ou se você trabalha por conta própria, as letras, né, do seu nome. Tranquilo, cara, essa é uma prática muito comum e eu particularmente acho legal porque uma das coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai criar uma logotipo, uma identidade visual, principalmente a logotipo, o tamanho, né, a resolução. Hoje em dia, a maioria das pessoas elas entram em contato com a sua marca, com o seu escritório, com o seu serviço, através de dispositivos móveis. E a tela do celular, querendo ou não, ela tem uma resolução muito baixa se comparada, por exemplo, a um notebook, uma televisão, que a gente vê as imagens muito maiores. E por isso mesmo, cara, hoje em dia, a tendência quando se cria uma logotipo é você utilizar símbolos que sejam mais simples. E não tem nada mais simples do que uma letra, né? É fácil de reconhecer, ela já tem o design mais simplificado e fica bacaninha de você ver em resoluções menores, como a tela de um computador. Por exemplo, para você aplicar isso nas artes do seu Instagram, das suas redes sociais, você colocar sua logo pequena ali, as pessoas vão continuar entendendo, vai ter uma legibilidade bacana. Então,
uma das coisas que a gente tem que se atentar quando a gente for criar, quando vocês forem criar a identidade visual de vocês, é a legibilidade do que vocês estão criando, tá? Não adianta nada vocês criarem uma arte complexa que ninguém vai conseguir identificar do que se trata. Tranquilo, cara? E antes da gente continuar, isso aqui foi onde a gente parou na aula passada, no vídeo passado. Eu não tinha escolhido ainda o nome e eu escolhi aquela fonte, que é a Inter. Só que eu mudei de ideia, cara. Eu procurei aqui, inclusive eu poderia ter mostrado para vocês também uma forma legal de procurar aqui no Canva. Ele tem muitas opções de fonte. E como eu falei, a fonte da minha identidade visual que eu estou criando aqui nesse momento, eu quero que ela seja uma fonte sans serif, ou seja, que ela não tenha serifa. Como eu falei no vídeo sobre a escolha da tipografia, eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui. Então, se você não tem ideia de qual fonte você quer, quando a gente está aqui no Canva, vocês vão escrever o texto de vocês, e aqui na parte superior, onde a gente escolhe a fonte, se eu clicar aqui, vai abrir essa aba lateral aqui, e aqui em cima vocês estão vendo manuscrito, corporativo, letreiro. Isso aqui são estilos de fonte, tá? Não existe só a fonte sans serif, a fonte serif e a manuscrita. Existem outros estilos de fonte também. Eu só abordei esses estilos porque, por nosso contexto, eles são o mais importante, ou são os mais utilizados. Embora o corporativo, como vocês podem ver aqui, eles são fontes aí que você vai encontrar serifadas e não serifadas. Também pode ser escolhido dessa forma. Só que aqui, como vocês veem, ó, tem a sans serif, tem a serif. Então, se você não tem ideia e você quer uma fonte sem serifa, você pode vir aqui e escolher, né? E ir testando, porque a parte da tipografia é a mais enjoadinha. A gente tem que ir de uma a uma e ver aqui se combina melhor, aqui comunica melhor a mensagem que você quer passar com a sua identidade visual. Tranquilo? Eu escolhi outra fonte, eu escolhi a Gotham. Eu vou botar aqui a Gotham Black. Tranquilo. Eu escolhi essa fonte, eu achei que ela ficaria melhor. O subtítulo eu não mudei, eu vou manter como a Nunito Sans. Só mudei a Gotham mesmo, porque eu achei que seria mais interessante. Beleza? Então, a gente já tem aqui o nome do escritório, o subtítulo do escritório, Advogados Associados, poderia ser qualquer outro nome que vocês quisessem, né? Só advogado, ou a advocacia, assessoria, enfim, diversas possibilidades. Eu já preparei um novo Canva aqui, uma nova página em branco, que a gente vai trabalhar agora a criação do símbolo. Eu vou copiar e vou colar aqui o que a gente já tem escrito. Como eu falei, o Canva ele não é a melhor possibilidade, não é a melhor aplicação para você criar símbolos complexos. Mas aqui, por exemplo, se eu quisesse deixar assim, cara, beleza, eu já teria uma possibilidade de logotipo. Porque o que é logotipo? O logotipo é a junção de uma representação gráfica da personalidade da sua marca, das características da sua marca, de símbolos que representem o conceito da sua marca, mais a junção do uso de tipografia, por exemplo, que seria o nome aqui. Existe no Canva, cara, alguns elementos já prontos, eu já até fiz o teste em alguns aqui, que vocês podem utilizar. Então, voltando aqui no assunto sobre parecer profissional e parecer amador, eu, cara, de coração mesmo, eu não recomendo que vocês escolham uma fonte bacana, uma paleta de cores legal, e aí vocês vêm aqui e pegam isso aqui, ó, e bota aqui em cima. Ah, João, mas esse é um símbolo da advocacia. Tá, beleza, mas todo mundo já faz isso.
E aqui no Canva, como eu falei, aqui a gente está utilizando a versão gratuita. Então a versão gratuita ela vai ter algumas limitações. Existem alguns desenhos desses que até são legais. Isso aqui, por exemplo, seria bacaninho. É uma possibilidade de você utilizar. Se você tiver com zero criatividade, você pode utilizar isso aqui. Embora nesse contexto aqui não combinaria, porque, por exemplo, vocês veem que existe uma pegada mais sólida na minha escolha da tipografia. Então o contraste ficaria um tanto quanto estranho se eu utilizar um elemento delicado aqui em cima, como esse, sem preenchimento ainda por cima, ficaria um pouco estranho. Né? Mas se vocês estiverem sem criatividade nenhuma, então, por exemplo, eu vou usar essa fonte, esse símbolo aqui que já está pronto, eu poderia utilizar aqui também, é uma possibilidade. Faz o ajuste, né, o alinhamento para ficar tudo certinho. Eu acho que não combina muito com o estilo da minha tipografia e tudo mais. Poderia botar tudo centralizado também, ficaria até melhor nesse contexto aqui. Seria uma possibilidade. Vocês só devem escolher, se vocês quiserem utilizar essas imagens, esses símbolos que já estão prontos aqui no Canva, vocês só tem que escolher com cuidado. Eu particularmente, eu gostei muito do escudo. Existem alguns aqui que são bem interessantes, que de repente a gente até poderia explorar. Por exemplo, esse leão aqui eu achei bem legal. Eu só acho que esse leão aqui, por exemplo, sem diminuir muito, ele perde um pouco da legibilidade. E é aquilo que eu falei, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente vai utilizar a nossa marca majoritariamente, querendo ou não, em dispositivos móveis, né, através de redes sociais e tudo mais. Então pode criar um problema de legibilidade. Mas vocês veem que existem algumas opções bacanas aqui no Canva que vocês podem utilizar. As mais legais, obviamente, elas estão por trás da barreira do pagamento, né, cara? Mas ainda assim, existem algumas opções aqui que vocês podem explorar. Caso vocês não queiram utilizar essas possibilidades, como eu já falei, por exemplo, se eu parasse aqui, se eu quisesse que a minha logotipo fosse só isso aqui, tranquilo, não teria problema nenhum, poderia ser utilizada. Como eu falei, na maioria das vezes a gente vê só as iniciais. Então, por exemplo, se eu pego aqui e boto GM, beleza. Posso botar isso aqui dentro de um quadro, dentro de um círculo. Por exemplo, aqui. Deixa eu botar, por exemplo, dentro desse quadro. Lembrando que tem que fazer sentido, né? Por exemplo, se eu botasse como a minha identidade visual, como eu já falei, que eu quero uma pegada mais angular para reforçar a ideia de dinamismo, por exemplo, talvez não fosse a melhor opção eu utilizar um círculo na construção dessa imagem. Talvez não fosse a melhor opção. Mas vamos supor que eu quisesse usar esse símbolo aqui. A gente pode fazer de diversas formas mais interessantes. Como vocês podem ver, nesse exato momento, não está 100% alinhado a princípio. Mas a gente pode fazer uma brincadeira, de repente, com espaço negativo. Né? Pode ficar assim, por exemplo, vou chegar um pouco mais para cá, tranquilo. E agora eu vou botar na cor branca. E aí seria uma possibilidade, mas um pouco diferente do que eu simplesmente fazer isso aqui. Tá? Eu vou criar aqui, usando as letras mesmo das iniciais desse escritório aqui, eu vou criar como se fosse um símbolo, né? Um pouco mais estilizado.
Mas antes de eu fazer isso, uma palavrinha do nosso patrocinador de hoje, eu mesmo. Vossa Excelência, para você que está querendo modernizar a sua advocacia e ter uma apresentação profissional impactante, eu apresento o kit Visualó Essencial. São 10 documentos jurídicos essenciais, diagramados profissionalmente com os princípios do legal design e os recursos visuais do Visualó 100% editáveis no Word. E não para por aí. Além disso, você vai ganhar um modelo de cartão de visita digital, um modelo de portfólio de serviços, um modelo de proposta de honorários e também um modelo de página de link para você bombar nas suas redes sociais. Então não perde essa oportunidade. O kit Visual Law Essencial está em promoção de lançamento. O link está aqui na descrição. Modernize a sua advocacia e agora vamos voltar para o vídeo. Beleza, cara, vamos voltar aqui. E como eu falei, eu vou trabalhar aqui, eu vou criar utilizando as letras mesmo, que são a letra G e a letra M, Garcia e Marques. Eu vou utilizar uma fonte diferente, porque como eu vou fazer uma arte utilizando essas letras, eu não quero que tenha essa espessura toda aqui. Então, para você criar um símbolo, não obrigatoriamente você precisa utilizar a mesma fonte, tá? Até porque não vai dar nem para reparar, não vai ser, eu não consideraria uma tipografia, mas um símbolo mesmo, né? Seria utilizado como símbolo. Então, a fonte que eu escolhi para isso, eu fiz uma pesquisa aqui antes, mas de qualquer forma, aqui em corporativo, vocês veem que existem fontes um pouco mais seguindo, né, essa pegada assim, com serifa e sem serifa, com uma apresentação um pouco mais corporativa, né, como o próprio nome aqui já diz. E eu vou escolher a fonte Garrett, não sei como se pronuncia, e eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza, aí você fala, pô, João, mas tá meio esquisito isso aqui. Então, como eu falei, o Canva ele não é a melhor opção para se fazer isso, porque vocês podem ver aqui, ó, eu consegui, mas nem sempre a gente vai conseguir fazer um alinhamento preciso. Aqui não estava muito alinhado, como aqui não está muito alinhado também. Se eu der um zoom maior, se bem que até tá, mas eu poderia chegar para o lado aqui que ainda assim ficaria legal. Agora não, vocês veem que criou esse espaço aqui porque não está 100% alinhado com o traço aqui do G, né? Mas como eu puxei para a direita, criou-se a ilusão de alinhamento perfeito aqui, tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou utilizar um quadrado, vou arrastar esse quadrado, eita rapaz, vou arrastar esse quadrado para aqui, porque o que eu quero que esse quadrado tampe? Eu quero que esse quadrado tampe só essa parte do G aqui. Então eu vou puxá-lo para cá e vou botar na cor branca por enquanto, porque o nosso fundo aqui é branco. Não fez diferença nenhuma. Eu vou clicar no G, clicar com o botão direito e enviar ele para trás. E aí a gente vai fazer um ajuste fino aqui desse quadro. Então tranquilo, já fiz aqui. Como vocês veem aqui, eu não consigo alcançar o quadrado que eu botei, o retângulo, né? Então eu cliquei aqui em... Deixa eu clicar em qualquer lugar fora aqui. Posição. Provavelmente quando vocês clicarem vai aparecer... Estará, na verdade, nessa aba Organizar. Você clica em Camadas, seleciona o objeto que você quer e automaticamente você vai conseguir editá-lo. Vocês veem que foi uma coisa bem simples que eu fiz aqui, mas criei uma estilização, um símbolo estilizado que eu vou utilizar aqui como o símbolo da minha logo. Eu poderia deixar assim mesmo, já seria poderia ser considerado aqui um símbolo tranquilo,
Ou eu posso refinar um pouco mais. Eu, no caso, eu quero botar um quadrado, na verdade, por trás dele. Clicar com o botão direito, vou enviar para trás. E aí a gente vai fazer o ajuste necessário para que haja um alinhamento aqui minimamente tranquilo. E aí eu vou desagrupar, que eu tinha agrupado sem querer, e vou colocar a cor aqui que eu quero. O G eu quero dessa cor, e o quadrado aqui atrás, né, ficou na cor errada. Eu vou voltar novamente aqui em posição camadas, vou selecioná-lo e vou mudar a cor dele para a cor do fundo que a gente está trabalhando. E beleza, legal. Eu vou agrupar e agora eu já tenho aqui o meu símbolo, o símbolo da minha logo, que eu quero que seja esse aqui. Tranquilo, cara, eu criei dessa forma. Eu acho que vai ficar legal para o que eu quero. Você encontrar agora, a gente tem que encontrar o balanço certo entre os itens para que exista uma composição harmônica visual. Eu acho que eu aumentei demais, na verdade. Aqui seria mais fácil diminuir a tipografia, né? Então, por exemplo, poderia ser dessa forma aqui. Eu vou selecionar tudo e vou organizar ao centro, tranquilo. E eu vou agrupar isso aqui também. E agora eu vou ao meio, ao centro, e tá beleza, legal. Isso aqui seria uma possibilidade. Eu vou duplicar aqui para mostrar para vocês. Outra possibilidade, eu vou botar aqui a cor de fundo dessa cor e vou alterar a cor dos itens. Aí eu teria aqui uma variação. Vou mudar essa variação agora. Poderia utilizar essa variação que já estava lá em cima, né? Não sei por que eu dupliquei. Agora eu vou duplicar de novo, que eu vou fazer um arranjo diferente. Então, por exemplo, cara, eu poderia... Vou agrupar isso aqui e vou botar aqui desse lado. Vou arrastar para cá. Vou organizar à esquerda isso aqui. Poderia dispor dessa forma. Ou dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Ou eu poderia simplesmente utilizar a tipografia. Ou eu poderia simplesmente usar só a logo. O símbolo, no caso, né? Então eu vou fazer aqui da seguinte maneira. Beleza, eu botei aqui as 4 cores principais. Eu vou tirar um pouco o zoom para facilitar. Então, por exemplo, aqui eu teria uma logo mais ou menos assim. O que eu faria aqui nesse contexto aqui? Eu mudaria da seguinte forma. Seria assim, só com o nome. Só que o nome eu vou usar aqui. Para criar um balanço legal. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, cara, a gente tem 4 possibilidades, né, de aplicação. Então, cara, eu preferi esse tom, o tom creme, esse branco meio cinza, meio creme, com o vermelho, criou um contraste melhor. Mas, de qualquer forma, a cor que eu escolhi para ser a cor primária da identidade visual é esse azul, em contraste com o branco, com esse branco meio gelo, meio creme aqui. O vermelho seria mais uma cor complementar que eu vou utilizar em detalhes, em petições, em contratos ou nas hastas de redes sociais, que inclusive
é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Eu vou pegar tudo que a gente criou até aqui, a escolha das cores, a criação da logomarca, da tipografia, da identidade visual que nós criamos, e eu vou aplicar em um documento jurídico e também em artes para as redes sociais, que é sempre importante você ter essa presença marcante, que inclusive eu fiz um vídeo semana passada onde eu falei sobre o marketing jurídico e da importância de se ter uma identidade visual bem estabelecida para você se tornar reconhecível. Caso você não reconhecido, reconhecível não, para que você se torne reconhecido facilmente através da sua identidade visual. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui em cima para que vocês possam ver. Beleza, cara? Então ficou isso aí. A gente criou, a gente escolheu as cores, escolheu a tipografia. Eu criei esse símbolo aqui, mas como eu falei, caso você queira apenas utilizar o nome sem nenhum símbolo, também é plenamente possível. É só escolher uma fonte que seja bem marcante, né? E bem legível também, lembrando sempre da legibilidade e do contraste. E caso você queira também usar só as iniciais, já é o suficiente, já fica bacana. Você pode apresentar dentro de um círculo, de um quadrado, solta, como eu mostrei aqui ao longo do vídeo. Fica beleza, legal. Tranquilo, cara? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ensinar alguma coisa para vocês hoje. Caso vocês tenham gostado, deixem aquele like para fortalecer. Não se esqueçam de se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!